E aí, seus desenheiros, como é que vocês estão? Rubens Scarelli aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal. Então, a live de hoje é por que é importante ter outros ilustradores de referência. Pessoal, muita gente ainda tem preconceito, ainda acha que é roubar, né? Acha que é trapaça. Você, no início da sua carreira, você usar outros artistas como referência, né? Olhar o que eles estão fazendo e tentar fazer alguma coisa parecida, tá? Gente, todo artista, todo bom artista começou algum dia olhando para outro ilustrador, tá? Isso aí se chama referência e isso é totalmente normal e totalmente aceitável no meio da ilustração, tá? O estilo a gente consegue realmente misturando, né, mesclando estilos de outros ilustradores, olhando o que cada um faz, né, e acaba criando seu próprio estilo, né, olhando para vários outros artistas. Então, por isso é muito importante que você tenha os seus artistas preferidos e toda vez que você olhar para ele, fala, poxa, eu queria fazer algo parecido com o que esse cara faz, né? É interessante, o trabalho dele é interessante, o trabalho dele é rentável para ele, né? Então, por que não eu também querer fazer parecido com ele, tá? Não é, eu não digo assim copiar, tá? Mas você pode pegar partes de ilustradores, de vários ilustradores que você curte, tá bom? Eu vou, ao longo dessa live, vou mostrar artistas que eu gosto muito, principalmente artistas que eu tinha no meu coração no início eu não digo no início da minha carreira, porque o início da minha carreira foi muito longe, tá? Começou lá nos anos 80. Mas quando eu voltei a ser um ilustrador mesmo, a ser um cara que trabalha exclusivamente com ilustração, eu tentei me reinventar, tá? Porque o que acontecia? Existiam tendências, né? Então, a ilustração tinha mudado muito, né? Desde a época que eu parei um pouquinho de desenhar, né? Eu trabalhava mais com design gráfico, então isso me fez me afastar um pouquinho da ilustração, porém, né, eu não digo que foi uma época perdida, tá? Eu aprendi muito com o design gráfico também, e eu uso hoje o design gráfico para fazer também as minhas ilustrações, tá? Eu diria que eu sou parte ilustrador, parte designer. E isso, falar a verdade para vocês, é muito procurado hoje em dia no mercado de ilustração, tá bom? Então, não tem vergonha nenhuma você dar lá suas espiadinhas nos seus ilustradores preferidos, olhar cada um, tá? Eu tenho um monte, tá? Hoje eu vou trazer alguns aqui, porém, eu tenho muito mais do que esse, tá? E provavelmente eu tenho alguns ilustradores que eu curto que até são melhores do que esse que eu vou mostrar hoje. Porém, esses ilustradores que eu vou mostrar, eles foram bastante importantes para mim, para a mudança do meu estilo, né, para o que eu sou hoje, tá? Então, eu vou mostrar desde a época que eu voltei a desenhar lá, mais ou menos para 2006, 2007, tá? Então, eu comecei a buscar novas referências. Eu era um cartunista, né? Eu trabalhei muito com cartoon desde que eu comecei como ilustrador mesmo, em 87 até, sei lá, 2000. Eu trabalhei muito com cartoon, só que depois eu comecei a mudar o meu estilo até no cartoon, tá? E eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Para vocês terem noção de como é você pegar, né, certas partes, certas coisas que estão numa ilustração, num artista, e trazer para você, tá? Então é bem legal. E nem sempre é assim, eu vou copiar esse cara aqui, vou copiar o traço dele, vou copiar a cor dele. Não é só isso. Não é só isso que a gente faz. A gente também olha composição, né? Olha como ele monta
a ilustração, né? Como ele faz o fundo, como ele, sabe? São coisas, pequenas coisas que faz você mudar também o seu estilo. Então, quando eu falo isso, quando eu falo pegar coisas de certos artistas, eu digo assim, não olhe a ilustração como um todo. Olhe como partes, tá? Se você curte, por exemplo, um personagem e curte, por exemplo, o olho dele, então você vai pegar o olho daquele artista que você curte e vai pôr à parte. Aí você pega o nariz de outro, você pega a mão, o jeito que o cara desenha a mão, o jeito que o cara faz os contornos, tá? O jeito que o cara faz uma textura, ou o jeito como o cara faz a composição, tá? Então é isso aí. É isso que eu falo para vocês. Começa a olhar as pequenas coisas. Pega aquela ilustração que você curte, dá um zoomzão e fica olhando ali, observando cada partezinha da ilustração, tá? O que você curtiu mais naquela ilustração e tenta trazer aquela coisa para você, tá? Então, um pouquinho de cada coisa, de repente você tem o seu próprio estilo. Você não precisa ser o ilustrador completo, você não precisa copiar exatamente o que aquele ilustrador faz, tá? Você pode pegar várias partes de outros ilustradores, tá bom? Então, agora eu vou começar, vou colocar um slide, tá? Eu vou mostrando para vocês os artistas que eu curto e o que eu peguei de cada um, tá? Então, eu vou começar já logo com um cara que eu curtia muito na época que eu fazia história em quadrinhos, que é o Jamie Hewlett. Jamie Hewlett, vocês devem conhecer, né, o desenhista do Gorillaz, mas eu conheci ele muito antes, na época da Tank Girl, que foi uma das personagens que eu adoro até hoje, tá bom? O que é legal no Jamie? Jamie. Às vezes eu vou errar os nomes aqui, tá, gente? Não liga, não. O cara, ele faz os personagens com uma dinâmica muito legal. Eu curto demais. Então, ele faz um cartoon né, mais próximo do real, sabe? É uma coisa totalmente louca, tá? O rosto que ele faz. E uma coisa que eu curto muito nele é que ele coloca luz e sombras em cartoons, tá? Que era uma coisa que você pega aí uma cartoon mais para animação, você não vê. Então eu acho legal você colocar umas sombras pesadas às vezes num cartoon. Eu acho bonito, acho que fica bacana desse jeito. Então eu peguei isso aí dele, entendeu? E esses personagens também, às vezes com o braço comprido, a mão, os dedos longos, sabe? Também foi coisa que eu peguei dele, foi coisa que eu aprendi a gostar com ele, tá? O rosto dos personagens deles também eu curto demais, tá? Esse nariz diferente, tá? O Jamie aqui, se vocês verem nessa ilustração que está aqui bem no canto, ele é uma ilustração que ele fez, uma série que ele fez para o Cangaço, aqui do Brasil. E bem legal, né? Olha como ele trabalhou muito bem sombras aqui. Então ficou um personagem meio pesadão. Ficou assim, uma coisa até bem diferente do estilo dele, eu acho. Tá? Mas você vê como o cara, ele manja de desenho, ele manja de anatomia. Tá? Essa coisa aqui que eu curti nele, essa coisa que eu gostei demais no trabalho dele. Então, até hoje, eu ainda busco referências, às vezes, com o Hewlett, tá? Vamos passar aqui para o segundo. Aqui é o Macbeth, né? Então, quando eu estava trabalhando aí com cartoon, eu já estava meio cansado daquele cartoon muito lisinho, muito plasticozinho, sabe? Tipo o Gato Félix. Você pegar o Gato Félix e transformar ele num personagem 3D, ele vai ficar todo lisinho, né? Parecendo uma garrafa PET, né? E eu comecei a observar esses outros cartunistas, tá? Vou mostrar outros em seguida dele, né? Esses cartunistas
principalmente da Europa, tá? E eles começaram a jogar muita textura na ilustração deles, e ele trabalha muito bem com o preto e branco. Ele trabalha muito bem com os traços dele, né? Então ele não fica aquela coisa lisinha, uma coisa meio, os personagens parece que tem esqueci o nome, celulite, né? Parece que tem os personagens com celulite, né? Se você transformar ele em 3D, ele não vai ficar uma coisa lisinha, vai ficar uma coisa meio rugosa, meio, né, estranha. Deixa eu passar aqui para o segundo. Esse aqui foi um cara muito que eu olhei muito o trabalho dele, e eu curto muito também essa coisa dos braços, né, dos membros, parece que não tem osso, né? Parece que é tudo mole, tudo elástico, tá? É isso aí, adoro Tank Girl, isso mesmo, Cindy. Putz, Tank Girl é demais para mim. Vamos lá. Esse cara aqui foi bem lá no início, né, em 2007, quando eu comecei a desenhar por camiseteria. Vocês vão ver que tem muita característica. Se vocês pegaram um desenho meu daquela época, tem muito desse cara aqui, que é o Jérôme Castor. Ele é francês, espero que tenha pronunciado certo. E ele é um cara que ele faz umas coisas que a gente chama do ugly cartoon, né? É o cartoon feio, cara. Que é aquela coisa que cheio de rugas, cheio de celulite, né? Você pega a mulher aqui cheia de celulite, cheio de... os personagens são todos cheios de traço. E eu curtia demais isso, sabe? Essa coisa de fugir do padrão do cartoon americano, daquele cartoon mais clássico, tá? Então eu queria fazer uma coisa assim. Então isso aqui me chamou a atenção. Essa coisa mais sujona, mais podrão, assim, sabe? Então isso aqui me chamou a atenção e eu comecei a incorporar isso também nas minhas ilustrações. Então você veja a importância que é você ter referências, tá? E a partir daqui, né, eu comecei a construir o meu próprio estilo, e esse estilo acabou dando certo, né? Acabou indo para frente, e eu comecei a fazer ilustrações comerciais. Outra coisa que eu gosto também no Jérôme é as fontes, né? A tipografia que ele usa, tá? Que é uma coisa parece desenhada à mão mesmo, tá? O Jérôme, ele entrou em contato comigo, e a gente acabou fazendo trabalho junto. Né? O Galantine, que era uma revista que ele editava lá na França, ele me convidou, né? Me convidou para participar. Eu fiz o trabalho, não posso mostrar aqui porque é uma coisa mais adulta, mas a gente acabou fazendo esse trabalho juntos. E depois nunca mais ouvi falar do Jérôme, ele sumiu. Não sei por onde anda. Eu fiz uma pesquisa antes de fazer aqui esses slides, procurei por ele, mas não achei mais na rede social, infelizmente. Tá? É um cara que eu gostava demais, é um cara super legal. Vamos lá. Drew Millward. Esse cara aqui também me ajudou muito no meu início, tá? Lá naquela época que eu estava fazendo a design de camiseta. Então ele me inspirou muito, inspirou pra caramba. Então o Jérôme, tinha o Paulo Arraiano, que era o português também, eram pessoas que me chamaram muita atenção por causa desse cartoon mais diferente, né? Diferentão mesmo, mais sujão, assim, tá? Então, para vocês verem como um ilustrador pode te influenciar e mudar todo o teu estilo, mudar muito o teu estilo, tá? O Drew, ele é um cara que ele tem muito trabalho publicado, e ele faz muito pôster para banda de rock, por exemplo, tá? Então você vê que o estilo dele casa muito bem com isso. Eu não diria que seria sei lá, uma marca muito conhecida venha e contrata ele. Pode ser difícil que aconteça isso. Mas o cara é muito conhecido no meio porque ele tem esse estilo, tá? Esse estilo meio
underground, assim, sabe? E eu incorporei muitas coisas dele, principalmente essas coisas de gota, essas coisas de, sabe, aquela textura que ele usa. Então, eu acabei incorporando isso. Aqui, ó, nesse do meio aqui, por exemplo, você vê achúrias em cartoon, que é coisa que você não vê nos cartoons americanos. É uma coisa totalmente diferente, né? E eu adorei quando eu vi os trabalhos desse cara, tá? Esses trabalhos aqui são mais recentes. O que eu me apaixonei mesmo era um pouco menos trabalhado, tá? Mas me ajudou demais. Você vê o traço dele, se você olhar os traços das minhas ilustrações mais antigas, você vai ver que tem muito desse cara aqui também, tá? Além do Jerome. Vamos lá para mais um. Esse cara aqui também, logo depois, né? Me ajudou também. Eu comecei a observar muito o trabalho dele, mas ele tem assim um vetor, né? Que ele trabalha com vetor aqui, e tem um vetor mais lisão, né? Mais liso, mais diferente. Diferente não, desculpa, mais próximo, né, do cartoon tradicional, que é aquele cartoon com lisinho e com esses traços grosso e fino, né? Esse peso que ele dá no traço. Então ele trabalha muito também com ilustração traçada, né? Traçada, e ele tem algumas coisas também sem traço, tá? E eu acho bonito. Uma coisa um pouquinho mais infantil o trabalho dele, mas eu curto também, tá? É infantil, mas você pode ver que é um cartoon mais moderno. É um cartoon mais moderno. Você não veria isso aqui numa animação da Disney, por exemplo, né? E outra coisa que eu gosto muito dele também são as cores que ele usa. Eu acabei olhando muito, né? Toda vez que eu não sabia, né? Naquela época, não sabia que cor eu colocava nas minhas ilustrações, eu dava uma olhada nele e dava uma olhada também em alguns outros, né? Que eu já mostrei e vou mostrar em seguida também, tá? Como, por exemplo, deixa eu ver esse cara aqui, quem é o próximo? Brandon Ragnar Johnson. Esse cara aqui também, eu olhava muita cor que ele fazia, e ele trabalha também com vetor, né? E uma coisa que eu adoro nele são a tipografia que ele usa, tá? Ele trabalha bastante com cartoon sem traço, embora ele também trabalhe com traço, mas ele trabalha bastante com o sem traço. E eu gosto bastante, tá? Essas ilustrações são até antigas, tá? As ilustrações novas dele, às vezes tem algumas coisas mais trabalhadinhas aqui. Mas, cara, eu acho lindo a composição que esse cara faz, cara. Eu acho que ele trabalha muito bem composição e trabalha muito bem o design, né? Que é um dos fundamentos da ilustração hoje em dia, você trabalhar com design. Vamos seguir para o próximo. Esse cara aqui, ele me ajudou também muito, principalmente no desenho de garotas, tá? Uma época que eu precisei fazer desenhos, um cartoon assim mais feminino, tá? Então eu acabei pegando muito desse cara aqui. Eu tenho ilustrações que, se vocês olharem, falam, pô, esse cara é fã do Shane Glines. E eu sou fã do Shane Glines, e ele tem muitas ilustrações bacanas, e ele trabalha também com quadrinho, né? Mas o Shane Glines é um cara que ele trabalha, ele não só faz só garota, tá? Mas ele tem esse estilão assim meio retrô que eu adoro, né? Então eu sou muito fã do estilo retrô. Eu adoro tudo que é retrô, os cartoons retrôs. E ele também curte muito, ele trabalha muito, e eu aprendi a gostar desse estilo com ele. Vamos passar para o próximo aqui. Esse aqui é brasileiro, tá? Eu gostaria de trazer mais artistas brasileiros aqui, mas no início da minha carreira, né? Quando eu comecei, início não, sempre falo início, mas quando eu voltei a desenhar, tá?
Eu assim, não conhecia muitos artistas brasileiros, tá bom? Esse aqui, o Gabriel Silveira, na verdade, ele não é um artista que eu conheci lá no início, tá? Ele é mais recente. Mas eu adoro o estilo desse cara. Esse cara, para mim, é um dos melhores ilustradores nessa categoria aqui, tá? E ele é um artista comercial. Ele faz muito trabalho para empresas, para revistas e para tantas outras coisas. Veja o estilo dele, é um estilo bem meio gráfico, né? Meio flat design, mas com sombra. Então fica uma coisa muito bonita, cara. Eu acho lindo. As cores que ele usa também são muito legais. As composições. Então eu acabo pegando um pouco, né? Quando você gosta de um artista, você acaba pegando alguma coisa dele, algumas coisinhas, né? Esses personagens mais geométricos, né? Eu acabei usando também um pouco dessa coisa, né? De geometria, você vê ali o capacete do astronauta mais reto, né? Uma coisa mais gráfica, assim. Acho lindo isso daqui. E também a luz e sombra que ele consegue dar ali, cara. Eu acho lindo isso aí, tá? Então, veja só quantos artistas, né, que você acaba incorporando no seu trabalho. Esse aqui eu conheci recentemente, tá? O Tom HRVB. Eu não vou falar, não vou pronunciar em inglês, porque o cara ele é alemão, tá bom? Provavelmente não vai ser HRVB. Vai ser outra coisa, como o cara é alemão. Eu conheci esse cara recentemente lá no Behance e gostei muito do trabalho dele. Essa coisa, ele tem muito do que eu gosto aqui, né? Coisas que eu faço, que é aquele personagem mais malucão, mais todo, né, elástico, com o bração todo torto, né? Aqueles dedão comprido. É um cartoon totalmente moderno, um cartoon totalmente diferente, né? Que foge daquele padrão. Adoro isso aqui. Ele trabalha muito bem também com tipografia e com design, tá? Com composição. Aqui temos só 3 ilustrações, mas se vocês forem no Behance dele, vocês vão ver o que é um portfólio bem montado, tá? Marca o nome do cara, se vocês curtirem, marca o nome do cara e dá uma olhada, procura lá, vai lá no Behance e digita lá o nome dele. Vocês vão ver, vocês vão aprender como é montar um portfólio bonito, tá? Ele tem todo um capricho para montar o portfólio dele. Ele tem todo um capricho para fazer as thumbnails. Então você entra lá no Behance, vê aquele monte de thumbnails e tem uma thumbnail lá que se destaca, tá? Então o importante é isso, você se destacar no meio de um monte de outros trabalhos, tá? E esse cara consegue com maestria. Dá uma olhada no trabalho dele, se vocês curtirem, pega um pouquinho dele, tá? Pega um pouquinho de como ele faz isso daí, tá? Como eu sempre falo aqui, né? Portfólio é uma coisa muito importante, uma coisa que você tem que caprichar, tem que deixar legal para você conseguir os seus clientes. Esse cara aqui também é recente, tá? Eu vou dizer assim, eu gosto mais dos efeitos, do jeito que ele faz os traços, do que propriamente a ilustração, tá? Eu adorei o jeito que esse cara trabalha. Provavelmente ele trabalha com o Illustrator, faz os traços no Illustrator e faz os efeitos, coloca textura no Photoshop. Eu arrisco dizer que é isso, tá? Mas o nome dele é Craig Patterson, mais conhecido como Absor 81, tá? Ele é mais conhecido por esse apelido, tá? Então, dá uma olhada como, não sei se vocês conseguem ver na tela, a textura que ele coloca no traço, que é uma coisa que você não vê muito, né? Você vê muito em coisas mais retrô, né? Que o cara coloca mesmo a textura ali
no traço. Né? Tem um brasileiro, como que é o nome dele? Eu estou esquecendo o nome de todo mundo. Se eu não anoto aqui, eu esqueço, tá? Tem um brasileiro lá também, é Pedro alguma coisa. Se vocês lembrarem aí, vocês me falam. E ele faz a ilustração e ele coloca uns efeitos, ele coloca umas texturas que deixa a coisa retrô, deixa um negócio bem retrosão, assim. E eu acho lindo isso daí. Então é uma coisa que eu também estou incorporando nas minhas ilustrações. Eu vou fazer algumas outras ilustrações, uma série de ilustrações agora, e eu vou incorporar esse tipo de textura, né? Não propriamente desse aqui, mas eu vou usar muito o Halftone em cima do traço. Eu acho que dá um efeito super bonito. Tá? Então, esse cara aqui está na minha lista dos artistas que hoje eu busco, né? Eu olho lá como referência, mesmo por causa desses efeitos que ele consegue dar nas ilustrações dele. Tá? Então, como vocês estão observando, né? Vocês estão vendo o que eu quero dizer. Vai pegando um pouco de cada coisa, não é só a própria ilustração. Às vezes o efeito, olha o fundo que ele consegue fazer. Olha esse aqui do peixe, o fundo que ele fez ali. Muito bonito, tá? Isso aí é tudo usando overlay do Photoshop. Tá? Aqui o pássaro aqui embaixo, aqui, né? O abutre ali, também tem pattern ali, ó, uma pattern mais desgastado, né? Então ele consegue esse efeito no Photoshop, tá? Mas provavelmente ele faz todo o traço no Illustrator. Muito bonito o trabalho dele. Esse cara aqui também, puta, eu adoro ele. Ele faz uma coisa muito retrô. Ele faz muito retrô. Nem tanto aqui, tá? Esses que eu coloquei aqui não mostra tanto assim. Mas esse aqui do meio é bem a cara dele. Ele gosta de fazer tipo como se fosse aqueles anúncios de revistas antigas, sabe? Que tinha aquela parte que você tinha que destacar e mandar por correio. Então ele faz muito disso daqui e eu adoro. Tá? Ele trabalha muito também com textura e trabalha com um halftone, né? Mas só que é aquele halftone mais desgastado, aquele que parece mesmo que foi impresso, tá? Então esse cara aqui é um cara que eu conheço já há bastante tempo e eu também incorporei algumas coisas dele, principalmente essas coisas retrô, tá bom? Agora a gente, né, já estamos falando um pouquinho sobre as ilustrações, sobre design, né? Agora tem esse cara aqui que ele trabalha com a indústria de animação, né? Que é o Nicolas Marlet. É isso mesmo? Acho que é isso. Nicolas Marlet. Ele é francês, radicado nos Estados Unidos. Tá? E é o cara que desenhou Kung Fu Panda, ele fez o Como Treinar Seu Dragão e tantas outras. Ele fez muita coisa. E é um cara, puta, cara, eu adoro a dinâmica dos personagens dele. Então, desse artista, eu peguei isso. Peguei a dinâmica dos personagens, as expressões dos personagens. Veja só, aqui a gente tem pouca coisa, tá? Mas olha o Kung Fu Panda ali, as caras que ele faz, cara. Eu acho isso o máximo. O cara consegue dar uma personalidade muito legal para os personagens dele, não é? Vocês não acham? Sem falar também que a técnica, né? Ele trabalha muito com lápis de cor ali. Eu acho que também fica muito legal. Mas, se vocês não conhecem, procure saber sobre esse artista, tá? Ele é um cara que, cara, dá para você tirar muitas ideias do trampo dele, tá? Agora a gente já começa a vou passar um pouquinho também sobre mangá, tá? Mangá, anime, que é uma coisa que também acabou incorporando no meu trabalho, tá? Eu já fui até um crítico de mangá, não no fato de não gostar de mangá, tá, gente? Não é isso. Mas o fato de você não ser uma coisa comercial. Tá? Você não consegue por exemplo, no meu ramo, que eu trabalho muito com agências de propaganda, com editoras, o mangá, para mim, mangá, anime,
não é um estilo que me ajuda a vender meus trabalhos, tá? Não é uma coisa vendável para mim. Então, mas, né? Aquela coisa. Porém, o mangá ele tem certas coisas que são muito legais e acabam, né, de uma forma ou outra, te influenciando. Então, eu tenho vários artistas que eu curto demais, tá? Eu estou colocando aqui o Ranjê Murata. Ranjê? Não? É isso mesmo? Ranjê Murata. Esse cara, assim que eu bati o olho no trampo dele, há muito tempo atrás, eu apaixonei de cara, assim, cara. Porque os personagens que ele cria, eles são muito bonitos. É bonito de ver o trabalho do cara. Ele tem um estilo, sabe? As personagens ali, ele desenha muito menininhas, ali são todas fofinhas, todas bonitinhas, sabe? Ele tem um olho, o olho que ele desenha é muito bonito. E eu acabei olhando, né? Eu peguei desse cara, eu peguei o olhar das personagens, achei muito bonito. E também essa roupa que ele faz, isso aqui já é bem antigo, já são ilustrações antigas. E ele faz umas roupas futuristas lindas, coisa linda de se ver. Tá? Vocês estão vendo pouca coisa dele aqui, mas eu acredito que quem conhece ele adora, tá? Bom, esse aqui foi um dos artistas orientais. Eu tenho vários outros que eu poderia citar. Eu tirei vários da lista, porque senão ia ficar muita coisa, né? Então eu tirei Katsuhiro Otomo, cara que eu adoro, né? Um cara que eu peguei, assim, quando eu quero fazer uma construção, trabalhar com perspectiva, cara. A perspectiva dele é muito bacana. Os prédios que ele constrói é muito legal. Os veículos que ele desenha é muito bonito. Outro cara também é o Masamune Shiro, que também eu adoro assim, as roupas que ele faz, né? O Masamune é o cara que desenhou o Ghost in the Shell, tá? Você deve conhecer mais ele por esse trabalho. E ele desenha umas roupas muito bonitas, desenha veículos muito legais e, cara, tem uma dinâmica muito boa no trabalho dele. Tem outros caras também, o Igetsu Hakua, e um dos caras que eu tô curtindo demais, que é aquele coreano, o Boichi, né? O cara desenha demais. Eu deixei de fora também um dos caras que, para mim, não é desse mundo, né? Desse planeta, infelizmente, também já foi, né? Que é o Kim Jong-gi, né? O coreano que, infelizmente, faleceu esses dias aí. Cara, para mim, né? O cara, acho que ele foi desenhar com a mão, puxaram ele para cima, cara, porque o cara não é desse planeta, cara. O cara não é desse planeta. Pelo menos não era, né? Coitado. Puta, eu adorava esse cara e eu acho que fiquei muito chateado com a morte dele, recente, né? E o cara era super jovem. Bom, vamos lá. Aqui outro artista oriental. Esse aqui também eu adoro por causa do estilão retrô, né? Eu não poderia colocar muita coisa dele aqui, porque o cara, a maioria das ilustrações dele não poderiam ser mostradas aqui no YouTube, tá? A maioria deles são para adultos, né? Mas o Rockin Jelly que é o apelido desse japonês aí, o cara desenha demais, eu adoro o trampo dele, cara. Ele faz umas coisas com textura, com halftone, cara, que fica louco demais. Se você pegar essas ilustrações aqui, dá um zoom, vocês vão ver como é bonito o que ele faz, tá? E veja, por exemplo, esse aqui dos Guardiões da Galáxia. Cara, que coisa legal, cara. É uma coisa bem retrosão, assim. Ele me lembra muito aquele artista americano, Robert Crumb, né? Que desenhava aquele gato lá. E que também tinha um estilão, assim, retrosão, né? Aquelas mulheres com aquelas coxas gigantes e tal. Ele parece muito, não esses aqui, mas ele tem umas ilustrações, né? No início de carreira dele, ele era muito Robert Crumb, cara. E eu adoro o Robert Crumb também.
Deveria estar aqui. Tá? Então, esse aqui é um dos artistas que eu curto demais, cara. Além de ser, né, japonês, né, ter esses caracteres japoneses aqui nos posters dele. Cara, a composição que ele cria é muito legal. Aquelas posters cheios de coisas, sabe? Eu adoro isso também. Adoro fazer esse tipo de trabalho. Aqui agora, né? Esse cara também não é desse planeta. O Aaron Horkin. Ele não é desse planeta aqui, o cara desenha demais. Essas são ilustrações antigas, mas o cara ele é muito virtuoso quando ele trabalha. Ele trabalha com pincel, pico de pena, tá? E depois eu acredito que ele colore no digitalmente. Mas o cara é bom demais, cara. O cara faz um trampo impecável. Todo o trampo dele é bonito. E ele mistura, né? Ele faz essas misturas, faz essas artes fantásticas. Você vê aqui, ele pegou um corpo de uma ave, pôs um bisão, a cabeça de um bisão. Pegou aqui o corpo do inseto e colocou uma outra coisa. Cara, ele mistura essas coisas e fica sempre bonito, tá? Ele é um cara assim, ele é um cara meio rural, assim, sabe? Ele faz coisas assim baseado, sei lá, ele deve morar num sítio, numa fazenda, assim, porque tudo é meio relacionado com fazenda, sabe? Eu já vi algumas histórias dele, assim, então é um cara mais reclusão, assim. Mas o cara desenha demais e faz pôsteres que ficam lindos, lindos mesmo, tá? Na mesma pegada dele, por exemplo, um cara que eu adoro, que eu queria colocar aqui na minha lista, mas eu não coloquei, que é o brasileiro João Ruas, que é um cara que, puta, desenha demais também. Tá? Ele, assim, eu não posso dizer que ele influenciou muito, mas é um cara que eu sempre olho o que ele faz, tá? Do Aaron Hork, eu peguei muito esses traços, essas achuras que ele faz nos personagens dele. Personagem não, nas ilustrações dele, tá? Ele trabalha muito bem ali com luz e sombra, e eu observo muito isso, tá? Eu sempre dou um zoom e fico olhando como que ele faz. Para mim, às vezes, alguma ilustração eu posso ser que eu use. Tá? E já usei também, né? Simulação de pelo, essas coisas. Ele trabalha muito bem. Então, mais um artista aqui que eu peguei alguma coisa dele, tá? Agora vamos para a área dos quadrinhos, né, cara? Porque não basta. Eu sou um cartunista, porém, eu também adoro coisa um pouco mais realistas. Assim, você pode incorporar coisas mais realistas no seu cartoon também. Coisa que você vê num trabalho como desse cara aqui, que é incrível, o Dave Stevens. Infelizmente, ele já não está mais entre nós também. É o cara que criou o Rocketeer. É só isso, né? E ele tem essa pegada retrozona também, tá? É uma das coisas que eu gosto. Eu estou fazendo um pôster agora, que é mais ou menos nessa pegada aqui, tá? Vai ser uma coisa fugindo do cartoon, mas eu quero fazer uns trabalhos assim também, tá? E remete muito aquelas capas de revistas antigas. Apesar de que o cara também não era jovem, né? Mas esse estilo retrosão, assim, aquelas capas de quadrinho antigo, eu piro nisso aí, tá? Então é uma coisa que eu também incorporou no meu estilo, coisas retrôs. Esse cara, para mim, é um dos melhores artistas de quadrinho, tá? No meu ver. Ele e mais um que eu vou mostrar depois é um dos meus favoritos. É um dos caras que eu sempre busco o que ele está fazendo. Sempre estou olhando o que ele está fazendo. Tá? Que é o Adam Hughes. Adam Hughes. Né? Esse cara aqui, para mim, é um dos melhores. Não tenho o que falar dele. Ele desenha sem referência. Assim. Ele desenha, ele vai em convenções e desenha. O pessoal fala, desenha aí a Mulher Maravilha, o cara vai lá, desenha, fica perfeito, cara. Fica louco. Então, é um dos caras também que eu curto demais. E esse outro aqui, ó, Travis Charest, canadense,
Esse cara aqui é louco da cabeça. O cara, ele fez ele foi contratado para fazer um quadrinho do Metabaron, lá para Metal Hurlan, lá da França, sabe, bicho? E o cara, mano, olha o que ele fez aqui. Isso aqui é uma página do que ele fez. O cara é louco, meu. Olha quanto elemento o cara coloca numa página de quadrinho. Esse aqui nem é a melhor, cara. Eu não achei outras que fosse do tamanho ideal para mim colocar aqui no slide. Mas esse cara, ele é virtuoso demais também. O cara, ele foi até tem uma história engraçada aqui desse quadrinho, que ele foi até demitido da editora, porque ele demorou demais para fazer. Ele ficou anos para fazer uma história em quadrinho, cara. Então, mas o cara desenha demais. Eu já curtia ele já há muito tempo. Quando eu comecei a desenhar quadrinho também, já comecei a olhar o trampo dele e eu sempre achei foda desse jeito. E olha que coisa linda, né, cara? Se vocês procurarem referências dele, vocês vão ver que o cara é bom demais. Bom, gente, chegando ao final aqui, o último é esse cara aqui, que eu aprendi a gostar, é o Tristan Easton. Ele é um cara ele trabalha muito com grafite, ele faz esses murais gigantescos em prédios, sabe? O cara, ele tem um estilo que eu adoro também. Ele mistura muito, parece uns recortes, né? Parece coisa colada, umas colagens, cara. E ele faz tudo isso aqui com pincel e com tinta spray, cara. Olha que coisa linda as coisas que esse cara faz. Esse cara também, ele é americano, se não me engano, é americano. E quando eu conheci ele trabalhava mais com design mesmo. E ele fazia algumas coisinhas de grafite, né? E hoje o cara estourou. Então hoje ele está meio no patamar ali do Shepard Fairey, ali da Obey, né? O cara é muito bom e está sendo muito requisitado. Então o cara tem trampos aí no mundo todo. Então o cara é muito bom mesmo. E essa é uma coisa que também eu curto e provavelmente vai acabar incorporando em algum trabalho meu algum dia, né? É mais um aí para somar. Então é isso daí, pessoal. Já falei bastante sobre as minhas preferências, né? As coisas que eu curto e os caras que me influenciam. Veja como é importante, né? Um cara que, por exemplo, eu sou um ilustrador profissional e eu não tenho esse negócio, eu não tenho, eu não, sabe, não vou olhar as coisas que os outros fazem. Eu não sou assim, tá? Eu faço, eu olho a tendência do mercado para mim conseguir trabalhos melhores. E isso acaba acrescentando demais no meu trabalho, na minha arte, tá? Eu não fico parado só tentando fazer alguma coisa autoral, tá? Eu olho demais e isso acaba incorporando muito no meu trabalho e acaba se tornando, né, depois um tempo autoral também, porque já que você pega pedacinhos, coisinhas de cada ilustrador, você acaba incorporando para você e você cria o seu estilo. E muitos artistas começaram assim, tá? Então não tenham vergonha, não tenham medo de olhar, observar bem o que os outros ilustradores estão fazendo e tentarem fazer algo parecido. Eu tenho recebido muita gente falando, você é uma inspiração para mim. Eu acho isso ótimo, sabe? A partir do momento que você é inspiração para outra pessoa, quer dizer que você está fazendo a coisa certa, né? Que o seu trabalho está sendo visto, as pessoas estão gostando do que você está fazendo. E quando você serve de inspiração para outra pessoa, você tá ajudando aquela pessoa também a conseguir o lugar dele no mercado de ilustração. Querendo ou não, você ajuda. E sempre quando alguém vem pedir algum conselho, eu dou por causa disso, tá? Porque
eu acho importante. Queria eu ter conselhos desses caras aqui, né? Que me serviam e me servem de inspiração até hoje. Queria eu ter o conselho deles. Agora imagine um cara que se inspira no que eu faço e falar, pô, meu, você poderia dar uma olhada no desenho meu? Cara, é o maior prazer fazer isso, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, o Ivan aqui. Ivan, pô, Ivan Adesivos. E aí, Ivan? Ivan, logo, estou com o meu curso aí à venda, viu? Então, pessoal aqui estão muito quietinhos aqui. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Vocês podem também contar a história de vocês, em quem vocês se inspiram, tá? É importante, é legal. Eu, por exemplo, assisti um vídeo do Alex Coy, que ele fala de alguns artistas que ele curte, né? Principalmente os brasileiros, tá? Eu gostaria também de fazer alguma coisa sobre os artistas brasileiros, tá? Mas esses daqui foram os que mais me inspiraram, né, no começo, e alguns me inspiram mais hoje, tá? Vendo aqui o Jeremy, o Drew, né? São as pessoas os que me influenciaram lá na frente, e tem os que me influenciam mais hoje, tá? Apesar de eu ser um artista profissional e já ter o meu estilo. Mas a gente tem que sempre estar evoluindo, né, gente? Tem que sempre estar evoluindo, tem que sempre estar olhando as tendências para você não ficar para trás. O cara que dormir na praia, a onda leva. Isso vale muito no nosso ramo, tá? No nosso ramo de ilustração. Então é isso daí. Vamos lá, Guilherme. Fala, Rubens. Com quantos anos você ingressou no mercado de ilustração? Cara, eu tinha 21 anos quando eu entrei para uma agência de propaganda e eu fui contratado para ilustrar uma história em quadrinho para a Nestlé, né? Era uma revistinha que ia ser distribuído internamente na fábrica da Nestlé, né? Principalmente para aquelas excursões escolares lá, né? E a criançada lá, eles distribuíam a revistinha que contava a história do chocolate, né? E foi legal, e a partir dali que eu comecei a trabalhar mais com cartoon, tá? Eu não desenhava muito cartoon, mas acabei me apaixonando por cartoon ali, tá? Fazendo essa história em quadrinho. Depois eu fiz outros trabalhos, fiz para Rodia, fiz para Pfizer, para Purina, sabe? Fiz trabalho para clientes grandes, mas tudo isso dentro de agências, tá? Aí depois, mais para frente aqui, quando eu comecei mesmo com o meu estúdio, né? Na terceira tentativa de ser freelancer, eu consegui, eu acertei a veia, né? Como a gente fala, acertou a veia, aí depois começa, né, só jorrar, sabe? E a partir dali, foi em 2010 que eu montei o estúdio, mas eu já vinha sendo freelancer desde 2007, 2010 mesmo que eu larguei o emprego e vim trabalhar em casa, tá? E ali eu já estava bem mais velho, estava com 44 anos mais ou menos, tá? E de lá para cá, aí depois a coisa melhorou, a coisa engrenou e eu peguei trampos grandes, clientes grandes, e hoje trabalho também para uma agência lá dos Estados Unidos, né? Então agora dificilmente falta trampo, tá? Então, vocês entenderam bem por que eu fiz essa live aqui, por que é importante você sempre estar olhando. Eu falo sempre para os meus alunos, né? Vai lá no Pinterest, faz uma pasta, pega tudo que você gosta e joga nessa pasta. Por que eu falo isso? Porque a gente, olhando o que você gosta, a gente sabe aonde você quer chegar. Eu sempre faço dessa forma, porque eu quero ver aonde os meus alunos querem chegar, tá? E a partir dali eu tento fazer com que eles cheguem nessa posição, tá?
Então, a gente aprende muito, né? Aprende muito com outros ilustradores, tá bom? Espero que você esteja aprendendo comigo também. Salve, mestre Husky! Você acha que é um ilustrador... Como é? Você acha que é um ilustrador que inicia o soneto tem chance no mercado? Claro que tem. Ô, louco. Tem sim. Eu tenho alunos com mais de 50 anos, cara. Os caras estão aí, firme e forte. Tá? A idade não conta, não. Tá? A idade não conta mesmo. Porque o cliente não quer saber a sua idade, o cliente quer o trabalho pronto, entendeu? O cliente não quer saber, por exemplo, se você... Qual programa você usa? O cliente não quer saber se você é branco, se você é preto, se você é careca, se você é cabeludo, tá? Principalmente a idade, cara. Lá fora, eles até dão preferência para o ilustrador com mais idade, tá? Porque são pessoas mais ponta firme, né? Os caras que para eles, assim, né? Essa coisa de idade conta, cara. São os caras que têm mais responsabilidade, né? Ao contrário daqui, né? Aqui você já tem uma certa idade, você vai tentar arrumar um emprego, é mais complicado. Em certos países, eles dão preferência à pessoa que tem mais idade, por causa mesmo, além da experiência, essa coisa, né, de ser responsável, tá bom? Então, não tenha medo, cara. Independente da tua idade, se é o teu sonho, corre atrás do seu sonho. E corre logo, né? A gente que já é um pouquinho mais velho, né? Tem que correr mais do que os outros, né? Porque já tá, né? Tá quase chegando ali na cova já, né? Brincadeira, tá, pessoal? Não é assim, não, tá? Mas se você ficar esperando, ficar preparado, você vai ficar o resto da sua vida esperando. É o que eu sempre falo, tá? Vai logo, se atira pro mercado, cara. Não fica esperando estar preparado, porque quem espera muito, né? Acaba ficando para trás dos outros, tá? Muito obrigado e até a próxima. E vem comigo que vocês passam de ano, tá bom?